Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de Deus, diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Sabe que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e está no céu. Primogênito é o primeiro irmão a ressuscitar e estar no céu. Nós, se morrermos, Jesus vai nos ressuscitar e nós estaremos com ele no céu também. Amém, irmãos? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. O apóstolo João escreve a sua carta na ilha de Patmos, a revelação do Apocalipse. Apocalipse do grego quer dizer revelação. É a revelação dos últimos acontecimentos dessa era, desse tempo que Deus preparou para nós, e as últimas coisas. E João, ao escrever esse versículo, essa introdução do livro, ele escreve a primeira parte do livro, e essa é a primeira capítulo, destinada à Trindade. Primeiro ele diz que escreve a parte daquele que é, ou seja, ele está escrevendo da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nome de Deus. Quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Moisés disse: Senhor, eu irei até Faraó, mas quando o povo perguntar quem mandou-me, o que direi a eles? E o Senhor disse: diga a eles que eu sou. A palavra eu sou do hebraico, ela quer dizer passado, presente e futuro, ou seja, não é eu sou somente. É eu era, eu sou e eu sempre serei. É como se fosse aquela providência total. Eu sou o que você precisar. Quando você tem Deus, o próprio Deus, o nosso Deus Jesus, Ele satisfaz todas as nossas áreas. Preste atenção, Ele é o que você precisa. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou, eu não existo, eu sou desde o princípio. Eu sou o que você precisar. E foi assim com o povo. Quando o povo precisava de ar-condicionado, Deus mandava a nuvem. Quando o povo precisava de água, Deus mandava água. Quando precisava do pão, Deus mandava o pão. Assim Ele é o que nós precisamos. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, a palavra de Deus que Jesus Cristo também é hoje, é o mesmo que foi ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, Deus, Jesus é Deus. Muitos irmãos pensam que Jesus é somente um ser criado. Jesus não é um ser criado. Jesus é o próprio Deus. É complicado explicar para você a questão da Trindade, porque a palavra Trindade não tem na Bíblia. Porque o certo seria para nós triunidade, ou seja, não são 3 deuses, é um só Deus. Só que a nossa cabeça não consegue entender a mente de Deus, como Deus existe. Porque é a mesma coisa de uma minhoca tentar explicar o cérebro humano. É impossível. Assim é impossível nós tentarmos explicar a existência de Deus, o ser de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. No entanto, são 3 pessoas distintas, mas uma só pessoa. Entendeu? Sim ou não? Não, é claro que não, mas não é para você entender mesmo. Porque ninguém consegue compreender a Deus, entende? Agora isso é para você entender que você não entende a Deus. No entanto, por isso que a palavra de Deus é por fé. Você tem que crer nas coisas, mesmo que você ainda não entenda. Então diga para o seu irmão: Jesus é Deus. João escreve da parte dos 7 Espíritos. Ele diz: eu escrevo também da parte de Deus Pai, eu escrevo da parte do Filho, eu escrevo da parte dos 7 Espíritos de Deus. E aí você fala: então existe 7 Espíritos Santos? Não, são as 7 manifestações do Espírito. Em Isaías capítulo 11 verso 2, Isaías capítulo 11 verso 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento,
o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 expressões do Espírito de Deus. Quantos querem sabedoria aqui? Diga amém. Bem, você já tem a sabedoria, porque o próprio Espírito Santo habita dentro de você. Quando você orar, você fala: Senhor, eu quero sabedoria, quero que o seu Espírito me dê revelação para mim resolver os problemas que eu tenho, para mim poder solucionar as coisas que eu necessito. Mas você já tem o Espírito de conhecimento, de fortaleza e de sabedoria, e esses Espíritos aqui, que não são 7 Espíritos diferentes, são expressões de um mesmo Espírito, o Santo Espírito de Deus. Por fim, João fala da fiel testemunha e do primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Jesus, ele é rei de reis. Jesus é rei dos reis. Jesus é nosso rei, sim ou não? Nós somos escravos, irmãos? Não. Aqueles reis que estão dizendo ali, não são os reis da terra, naturalmente. Porque os reis da terra não reconhecem totalmente a soberania de Jesus. Muitos reis que há na terra hoje, apesar que hoje há poucos países que existam reis, a maioria são presidentes ou ministros, não existe tantos reis como havia antigamente, muitos deles não reconheciam a Jesus, mas nós reconhecemos o reino de Jesus, ou seja, se ele é rei dos reis, nós somos também reis. Diga para você lá, você é um rei, e para uma irmã, se for uma irmã, você é uma rainha. Porque o Senhor não coloca os olhos como o mundo vê. Deus nos fez reis e sacerdotes. Em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, nós lemos que a vontade de Deus era que toda a nação de Israel fosse reis e sacerdotes. Toda a nação. Deus falou assim: eu quero que toda Israel seja-me sacerdote. Toda. No entanto, quando Moisés subiu ao monte para ter as leis, os 10 mandamentos, na hora dele voltar, tinha lá um povo e fizeram um bezerro de ouro. E estavam adorando o bezerro, dizendo que aquele bezerro era o Deus que havia livrado eles da mão de Faraó. Moisés se ira, quebra as tábuas que estão lá na mão dele, e Moisés diz: aquele que tiver coragem, que tire a espada e mate a seu irmão. Os traidores que adoraram um bezerro de ouro, em vez de reconhecerem ao Deus que tirou vocês da terra do Egito. E a Bíblia diz que somente a tribo de Levi, haviam 12 tribos, 12. Somente a tribo de Levi levantou e tirou a espada e começou a matar os traidores, aqueles que adoraram o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que morreram naquele dia mais de 3.000 homens. Morreram naquele dia. Porque quando a lei é dada, gera morte. A lei acabou de ser dada, quando Moisés desceu já morreu 3.000 pessoas. Mas quando Jesus veio, e a primeira pregação lá no dia de Pentecostes, Pedro pregando a Jesus Cristo crucificado, que morreu por todos os nossos pecados, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se batizaram em um só dia. Quando a lei veio, trouxe morte, mas quando a graça veio, trouxe a vida. Então diga para o irmão: a vida está na graça. A vida é a própria graça. A partir desse momento, Deus separou então a tribo de Levi. Então Deus disse: somente Levi teve coragem de fazer o que eu mandei, então vou escolher somente Levi para ser os meus sacerdotes. Dos 12, somente um será o meu sacerdote, a tribo de Levi. E a Bíblia diz que os levitas, quantos já ouviram essa expressão? Os levitas, eles não eram só músicos. Não é verdade? Hoje o mundo gospel diz que os levitas são os cantores. Bem, os levitas também tinham um coral na época de Davi, a qual eles ficavam no degrau do Santo dos Santos, e eles cantavam louvores nos degraus. No entanto, os levitas são sacerdotes. Os levitas são homens escolhidos dentre o povo, a tribo, para que eles cuidassem das coisas de Deus. Enquanto os outros plantavam, enquanto outros viam a guerra, enquanto outros viam outras coisas do dia a dia, os levitas eram responsáveis por pegar todas as coisas que haviam no tabernáculo, que era onde Deus habitava no tempo de Israel, no Antigo Testamento, antes do templo, e eles eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. E o que é o sacerdote? O sacerdote é o reconciliador. O sacerdote é aquele que pega na mão do homem e pega na mão de Deus, reconciliando-se. A Bíblia diz que no dia, hoje existe também em Israel, Yom Kippur, o nome, é o dia da expiação. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo. Hoje não há mais tabernáculo, mas existe a festa.
e pegava o sangue da ovelha, do bezerro, da ovelha, e colocava sobre a tampa da arca, que se chamava propiciatório, para que Deus não viesse trazer a ira dele sobre o povo de Israel. Então, o sacerdote representava o homem diante de Deus, porque quando Deus viria castigá-los, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, eles deveriam morrer todos. Para que não morresse, matava-se uma ovelha, pegava o sangue e chegava diante de Deus. E o sacerdote, irmão Daniel, entrava com o sangue. E quando Deus via que havia um homem representando o próprio homem, trazendo-lhe o sangue, cobriam-se os pecados. Então, o sacerdote representa o homem diante de Deus. O sacerdote é aquele que chega e oferece, no Antigo Testamento, o sacrifício pelo perdão dos pecados. Ele traz uma boa notícia para o homem, que o sangue foi aceito e o pagamento foi feito, então ele não vai morrer, então ele está abençoado porque pagou-se a dívida. Isso no Antigo Testamento. Hoje, os sacerdotes somos nós. Nós representamos o homem diante de Deus também. Nós fazemos a reconciliação. É você que pega o homem ou a mulher, aonde esteja, pega na mão dele e pega na mão de Deus, porque você é o filho, e agora você está em Cristo, e quem está em Cristo é um só espírito com ele. Então você faz a união, porque na verdade, hoje o homem odeia Deus. Se você for ver, na verdade, o homem odeia Deus por quê? Tudo que é coisa ruim, as pessoas colocam a mão na cabeça e falam: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Não é verdade? Está sem dinheiro, o problema é dos políticos, a economia vai mal, e isso é cíclico, acontece de anos em anos. Você coloca a mão na cabeça e fala: Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso logo comigo? Logo eu que vou no culto todo domingo. Logo eu que lidero célula. Na verdade, o mundo é pior ainda, porque o mundo não entende a mente de Deus. O mundo não conhece a Deus. A Bíblia diz que eles não podem conhecer porque eles não têm um Espírito. Eles não têm o Espírito Santo, eles não podem conhecer. Então tudo que é coisa ruim, não é verdade? Quando vê lá na Itália um terremoto, por que Deus fez isso? Não é verdade? Aqueles que não acreditam em Deus, na verdade não é que não creem em Deus, é que tem uma revolta contra o próprio Deus. Então a revolta deles se manifesta numa maneira de provar que Deus não existe. Então não é que Deus não existe, é que ele não vê as coisas que Deus faz. E por isso ele fala: então se Deus existisse, por que existe fome? E Deus é culpado agora da fome. Se Deus existe porque eu estou doente, Deus é culpado agora da sua doença. Se Deus existe, por que meu casamento está ruim? É porque Deus é culpado do seu casamento. Na verdade, o homem, ele se revolta com Deus pelas coisas que acontecem com ele. E o seu e o meu trabalho não é simplesmente você orar por ele, é você apresentar não as mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. As igrejas pregam sobre as mãos de Deus. Nós queremos pregar sobre o coração de Deus. Porque as mãos de Deus curam. Mas quando você conhece o coração de Deus, você sempre vai se sentir amado. Porque Deus ama, sempre ama os seus filhos. Quantos entendem isso? Digam amém. Muitos conhecem o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que dá provisão financeira, mas poucos conhecem o coração de Deus. Nós queremos ser uma igreja que conhece a mente e o coração de Deus. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Ou seja, Cristo, sendo homem e sendo Deus, reconciliou o homem com Deus. Jesus, ele preste atenção, você entendeu a trindade, sim ou não? Você não vai entender isso aqui também, a divindade de Cristo. Porque Cristo é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Ele não é o Hércules da mitologia grega, que é 50% homem e 50% Deus. Filho de Zeus. Vai dizer que só eu que assisti isso? Olha com uma cara como se nunca tivesse visto isso. Tem até pôster do Hércules no quarto e tá como só se eu fosse pecador aqui. Bem, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Porque ele não nasceu de homem, ou seja, a semente, o sêmen, não veio do homem. A semente vem do homem. Você sabe que a semente vem do homem. A palavra sêmen vem do homem, semente. A semente não vem da mulher. Por isso a Bíblia diz:
e da mulher sairá uma semente. Mulher não produz semente, mas Maria produziu semente. Não porque era Maria, mas era o Espírito de Deus no ventre de Maria. Não é isso que o anjo Gabriel disse? E o Espírito, Gabriel chegou e falou assim: Maria, nascerá um do seu ventre. Você vai ficar grávida. E ela falou: como que vai acontecer isso? E Gabriel responde: o Espírito de Deus te envolverá e você conceberá. Então o Espírito Santo concebeu a próprio Cristo Jesus. Mas entenda, Maria cedeu o que? O ventre, porque ele deveria ter também a sua parte humana, 100% Deus. No entanto, quem gerou foi o Espírito Santo. Quantos estão entendendo mais ou menos? Digam amém. Para que você entenda que Deus foi 100% homem. Então, sendo 100% homem, Deus poderia se compadecer do homem, pegar na mão do homem, entender o homem. A Bíblia diz que ele sofreu, ele foi carpinteiro. Quem é carpinteiro aí? Pô, estamos feitos de carpinteiro, hein? Se precisar, tem que procurar no OLX. Não, ele era carpinteiro, trabalhado. A Bíblia diz que se olhássemos o rosto dele, não havia formosura nenhuma. Ou seja, homens de dor e experimentaram em todos os trabalhos um homem normal. Jesus, ele era tão humano, que na hora que Judas foi trair Jesus, ele teve que beijar para saber quem era. Não é verdade? Ele era tão humano. Tem alguns pastores que eles são tão espirituais, que na verdade ele não precisa nem de beijar para saber qual é. É só falar assim, ó, veja qual que é o mais santarrão de todos lá, que é o pastor da igreja. Ele vai ver. Na verdade, o pedido é para que você seja normal. Não é verdade? Quantas vezes você ouviu já algum pregador, quando ele pega o microfone, ele muda a voz? Aleluia, meus irmãos, aleluia. Já estou sentindo uma coisa. Ele fica, dá um câmbio. Está entendendo? Porque na verdade ele espiritualizou a coisa. Ele não é normal, ele não é ele. Ele faz um personagem. Está entendendo? Aqui normal, aleluia, irmãos, tudo bem, tudo bem. Oh, aleluia, irmão, agora o negócio vai pegar aqui, agora o fogo vai descer. Porque na verdade Jesus era uma pessoa humana, natural, normal. Você que vê os filmes da Record e fica pensando que Jesus era aquele ser que flutuava. Ele não flutuava, ele andava. Ele ia no banheiro. Ele brincava. Eu gosto de um filme, eu não lembro qual que é mais o filme, mas é um filme de Jesus, que os discípulos estão tomando água numa biqueira, assim, ele pega a água e joga na cara do discípulo, assim, bem, mas não é uma brincadeira assim muito, mas sabe uma coisa assim, uma brincadeira que o homem faz com o homem, coisa assim que mulher não gosta muito, mas pegou a água, se jogou assim na cara dele, deu uma risadinha, coisa humana. O que acontece? Jesus é 100% homem, pegou na mão do homem. Sendo ele Deus, sempre foi Deus, aquele que era ontem, aquele que é e aquele que há de vir. Sendo Deus, pegou na mão de Deus e fez a ponte, o único caminho, verdade e a vida. E por meio dele, nós estamos reconciliados com Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. Por isso Jesus foi crucificado em uma cruz. Porque a cruz não tocava os pés na terra, mas também não chegava ao céu. Entre o céu e a terra estava Jesus, fazendo reconciliação entre Deus e o próprio homem. Não é poderoso isso? Bem, continuando, verso 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Diga comigo, nos encarregou... Forte, nos encarregou da palavra da reconciliação. Bem, quem ele encarregou? Nós, todos nós. Você é responsável e encarregado aqui não é peso, mas é encargo. Por isso quando a Bíblia nós dizemos, nosso encargo é edificar uma igreja, não é a visão da nossa igreja, é a visão da Bíblia. Não estamos aqui para defender a visão de uma igreja somente de algum CNPJ. Essa igreja, nós temos a visão do Novo Testamento. Edificar uma igreja de vencedores. Ou seja, o nosso encargo é trazer o homem e ligar o homem ao próprio Deus. E esse é o seu papel. Diga para o irmão do seu lado. É o seu papel reconciliar o homem com Deus. De sorte, verso 20, que somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O homem odeia a Deus
e você precisa mostrar para o homem o coração desse Deus. Irmãos, imagine, se você, cada pessoa que você encontrar, num livro, tem um livro bom, pastor, é bom a senhora trazer esse livro, quando a senhora for comprar. Trazer para os irmãos, Crescimento Explosivo da Igreja em Células. Tem um camarada chamado Luiz Salas, pastor, acho que é, Luiz Salas, o líder de célula na Colômbia, que ele multiplicou a célula dele 264 vezes, em 1 ano e meio. Se o nosso encargo é edificar a igreja e multiplicar uma vez no ano, já é poderoso, sim ou não? Imagine 1 ano e meio, camarada, 264 vezes. Mas qual que era a estratégia dele? Ele multiplicou a célula, ele começou a liderar o Wilkerson, e quando ele começou a liderar, ele via as pessoas já como líder. Então ele saía na rua, comprava pão na panificadora, e daí ele olhava o camarada e falava, qual é o teu nome? Ah, o meu nome é Wilkerson, eu chamo de Will, tá bom, eu vou comprar. Ele só comprava ali, porque ele fazia do Will um alvo. Chegava em casa, tinha um mapa, em casa ele tinha um mapa. No mapa ele colocava lá, panificadora, tá, Will, Senhor, me dá o Will. Senhor, me dá ele. Senhor, eu quero apresentar seu coração para ele. E começava a orar. No outro dia ele ia lá comprar pão. Já não era só bom dia, você está bem, tudo legal, tudo na paz. Ia embora, voltava para casa, chegava lá no quarto. Senhor, eu fui de novo na panificadora, eu quero o Will, Senhor. Me dá o Will. Sabe o que acontecia? 2 semanas o cara estava na célula dele. E ele fazia a mesma coisa com outros. Tinha um mapa de guerra. Agora você sai na rua, você nem lembra que tem culto no domingo, muito menos que tem célula, muito menos que você é embaixador. E nós queremos multiplicar células. Como que você tem que olhar para a pessoa? Senhor, eu preciso reconciliar esse homem com Deus. Eu preciso apresentar o coração do Pai a esse homem. As pessoas estão oprimidas precisando de Jesus. Lembro que o Dr. Ralph Neighbor, ele tinha um amigo. Esse amigo era um médico. E toda vez que ele se reunia com esse médico, o médico gostaria de ouvir a palavra, ele iria falar, mas ele deixava para depois e não pregava o evangelho para ele. Ia prorrogando. Um belo dia, ele recebe a notícia que o seu amigo havia falecido. E na hora que ele vai conversar com a esposa do falecido, que era muito íntimo e amigo dele, a esposa disse assim, doutor, ele falava para mim, antes de se arrumando para ir se encontrar com o senhor, será que é hoje que o pastor vai falar de Jesus para mim? Será que é hoje que ele vai falar de Deus para mim? Será que é hoje? Não, ele não falou na outra vez, mas na próxima vai ser. E quando ele se arrumar, ele fala, será que é hoje? E aí, morreu sem ouvir o evangelho da boca do Ralph Neighbor. Ele lhe causou um encargo tão grande no coração que ele fez um retrato e colocou no escritório. Cada vez que ele chega no escritório dele, ele vê o retrato daquele homem. E ele lembra que muitas pessoas estão esperando para ouvir o coração do Pai, mas ainda não tiveram um meio por qual ouvir. E o meio por qual ouvir é você. Você é sacerdote, reconciliador e embaixador de Jesus. Quantos creem nisso? Digam amém. Bom, não precisa ir muito longe, não. Eu sei que tem gente que tem uma gana de ir para a África, ir para outro país e plantar igreja, quero fazer. Quando o chileno veio, então, veio uns 5 jovens falar que queria ir para o Paquistão. Não fez nem cursão. Falta nas aulas do cursão, não terminou a consolidação, mas queria ir para o Paquistão, queria ir para Bangladesh, eu quero ir para o Nepal, eu quero ir para não sei aonde. Mas, no entanto, quem está ao seu redor está oprimido, esperando ouvir uma boa notícia. Eles estão esperando ouvir uma boa notícia da sua boca. O Evangelho é a boa notícia. O amor de Jesus é uma boa notícia. Amém, irmãos? Hoje a vontade de Deus é que todos exerçamos o ministério de sacerdote. Por isso o diabo tenta nos acusar, porque ele diz assim, para ser sacerdote você tem que ser um super santo, e se você não entende que Jesus já te fez santo, você paralisa. Para ser sacerdote tem que ser super consagrado, se você não entende que Jesus já pagou o preço para que você possa fazer isso, você paralisa. Não se paralise, pregue o evangelho a todo tempo, a todas as pessoas que você puder, e em pouco tempo você vai ver pessoas salvas, pessoas curadas, pessoas libertas. Na sua rua vai acontecer alguma coisa, porque nós servimos a um Deus vivo. Amém, irmãos? Quando Deus diz para sermos santos, o que está dizendo não é para que não sejamos como um. No meio evangélico nós criamos a questão que para você ser santo é o contrário de pecaminoso. Ou seja, se você peca, você deixa de ser santo. E ao contrário de santidade não é pecado. A santidade ou santo
ou santificar algo, santificar é separar para uso exclusivo. Santificar é separar. Ou seja, quando Moisés ele foi pegar as coisas, os utensílios para usar no tabernáculo, ele pegava um copo, um exemplo, ele pegava vários utensílios e ungia e santificava o copo, para que aquele fosse o uso exclusivo do tabernáculo. Ele fazia algo que os outros copos não faziam. Ser santo não é que você não peca. Ser santo é que você não é comum, assim como o mundo. Se o mundo fala de um jeito, você não fala como o mundo. Amém, irmãos? Se o mundo se veste de uma maneira, você não se veste igual. Por quê? Porque você não é comum, você é santo. Você é separado para o uso exclusivo de Deus. Se o mundo faz as coisas, você não faz. Não simplesmente porque é pecado ou não, porque você não é comum, você é incomum. Você deve ir na contramão. Você deve entender que as pessoas devem olhar para você e falar, verdadeiramente, esse camarada, ele tem Deus dentro dele. Não simplesmente pelo modo de falar, pelo modo de agir, mas a vida de Deus deve estar fluindo em você. Fluindo a vida vai mudar os seus hábitos. Assim você não é mais comum, você vai na contramão. Então fala para o irmão do seu lado aí, ande na contramão do mundo, irmão. Bem, não apenas sacerdotes, mas reis. Não fomos feitos apenas sacerdotes, fomos feitos reis. A nobreza celestial está em você. No Antigo Testamento, um sacerdote não poderia ser rei, mas na Nova Aliança nós somos reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, o camarada poderia ser só profeta, ou só rei, ou só sacerdote. Ele não poderia acumular os três. Jesus acumulou os três. Ele foi o sumo sacerdote da nossa alma, ele é o profeta de Deus para nós, e é o próprio Deus, e ele é rei dos reis. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dizendo, mas vós, ou seja, vocês, nós, sois a geração eleita, ou seja, a geração escolhida, o sacerdócio real. Nós somos um sacerdócio de nobres, nós somos uma realeza sacerdotal, nós somos um sacerdócio real. Jesus foi o nosso sumo sacerdote, nele também havia a grandeza de um rei. Irmãos, entenda o seguinte, Jesus, naturalmente, como sendo homem, ele era rei, ou seja, ele era da linhagem real. Por meio de José, apesar de José não ser o pai total de Jesus, no entanto teve um papel especial na educação, e até que Jesus tornasse-se um adulto, José tinha a linhagem real. José era da descendência de Davi por meio de Natã. Maria também tinha descendência real. Ela era descendente de Salomão, filho de Davi. Então Jesus, ele nasceu de uma descendência real. Ele era filho de Davi. A palavra de Deus diz em Números capítulo 7. E antes de nós lermos o texto, eu quero que você entenda o seguinte. A sua identidade é ser nobre. Você é nobre, a sua identidade é essa. Sua identidade é você se portar como um príncipe e uma princesa. Isso é questão de identidade. Eu gosto muitas vezes de lembrar, que agora já não assisto tanto mais, né? Mas quando eu era mais novo, que eu assistia, ficava vendo Sessão da Tarde, né? Eu assisti umas 19 vezes a Lagoa Azul, porque é só isso que passa na Sessão da Tarde. Mas também passava aqueles filmes de princesa. Sabe aquela mulher, menina pobre, que nasce lá e vive pobre e tal, e daqui a pouco descobre que ela é filha perdida de um rei. Dela vai para o palácio. Dela não sabe andar de salto, cara. Ela não sabe fazer nada, ela não sabe comer. Porque ela está na mesa do rei, comendo as coisas assim, todo mundo comendo que nem granfino, e a bicha era meio ogra, assim, pegava a carne e tal, e daí uma pessoa ia educando ela. Daí ela tinha que ter postura. A questão não é que ela ia fazer para ser princesa, ela já era. Ela só precisava aprender a se portar como. A questão não é que você vai se tornar um príncipe, você já é príncipe e princesa. Nós precisamos somente aprender a andar como príncipes e princesas. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Você não faz as coisas para ser, você é e por isso faz. Está entendendo?
Por isso, naqueles filmes, às vezes colocavam até um livrinho na cabeça para poder andar, né? Vocês, as irmãs que são modelos aí, que tem várias irmãs, modelos aqui entre nós, que andam com uma postura assim, a respiração, colocava uma coisa mais ou menos assim. Nós também, muitas vezes, nós temos que treinar aquilo que nós já somos. Essa é a graça. Você não faz para ser aceito, é porque você foi aceito que você faz. Amém, irmãos? Agora vamos ler o que um príncipe e uma princesa faz. Porque é bonito na hora do encontro falar, você é uma princesa. Né? No encontro semana passada foi poderoso, não foi não, irmãos? Pena que faltou bastante gente. E isso é uma questão do sacerdote. Você que era da sua cela, você devia ver quem faltou já. E pegar ele, ir atrás dele, comer na casa dele hoje. Irmão, deixa eu contar uma coisa, que a igreja de Elim, em El Salvador, hoje deve ter umas 150 mil membros, se não mais. Mas eles não têm encontro com Deus. Como que uma igreja em célula cresce sem encontro com Deus? Tendo uma célula forte. Sabe o que eles faziam? Se um irmão faltasse na reunião da célula, tem 15 membros a célula. Preste atenção, você que é líder de célula. Tem 15 membros a célula. Faltou um irmão, faltou na célula, ele sabe que durante a semana os 14 vão na casa dele visitar ele. E daí haja bolachinha e café. Então ele faz de tudo para não faltar, porque se faltar, tem 14 irmãos na porta dele. E eles dizem que às vezes um encontra um membro encontra o outro. Não é assim, não, o outro fulano lá já visitou ele. Não, é os 14 que vai. Um está saindo, outro está entrando. O que você vai fazer? Não, ele não foi na célula. Eu também vim por causa disso. Não, então tá bom, deixa você dá um pau nele, deixa eu vou dar outro agora. Entendeu? Você já veio, orou por ele, deixa eu orar de novo. Já veio, deu uma benção, um dezão para ele, deixa eu dar outro. Ó, 14 vezes 10, 140. Vê se não é uma coisa boa um negócio desse. Está entendendo, irmãos? Você deveria fazer isso. Quantos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Eu sou sacerdote, eu sou embaixador, eu sou isso. Na hora que vai para a responsabilidade, fica em casa assistindo televisão, não vem para o culto, não vai para a célula. Não dá para entender um negócio desse. Você já é, haja conforme aquilo que você é. Não vá contra a natureza divina que está dentro de você. Amém, irmãos? Números capítulo 7, verso 1. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo ungido e santificado, não é tabernáculo peca, sim ou não? Você sabe o que é tabernáculo? Quem sabe o que é tabernáculo, levanta a mão. Obrigado pelos 4 irmãos que levantaram a mão. Deixa eu explicar. Tabernáculo é uma tenda. Tenda. Tabernáculo quer dizer tenda. Naquela época, Moisés estava no deserto peregrinando durante 40 anos com um povo, 1,5 milhão de pessoas. Deus habitava dentro de uma arca. Essa arca era colocada no tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse uma caixa com estruturas de prata, de ouro e de bronze. E por cima dessas estruturas, irmão Daniel, havia uma tenda. Essas tendas eram feitas de couros de animais, couro de golfinho, couro de bezerro. Era couro, eles matavam os animais e faziam o couro, algo muito lindo. Mas era feito de couro, era uma tenda. Então o que é tabernáculo? Tenda, mas aonde é a tenda que Deus habitava? Por isso Davi, quando fez o palácio dele, Davi estava na sacada do palácio, um palácio lindíssimo, ele disse assim, como posso eu habitar em um rico palácio, sendo que o meu Deus ainda mora em uma tenda? E ele foi lá e fez o templo, e o templo não era feito de tenda, era feito de pedra, entre as pedras ouro, para que Deus habitasse dentro do templo. Hoje Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não habita em templos. Deus habita dentro de você. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Bem, tenda peca, sim ou não? Então como que santificou? Ele separou aquela tenda e diz, essa tenda não vai ser usada para nada, a não ser para as coisas de Deus. Bem, juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios. Depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, quem? Os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas... Está aqui, irmão? Vamos lá. Os príncipes de Israel, cabeça das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Estes eram os príncipes das tribos. Eram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados. Verso 3, trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um boi, e os apresentaram diante
do tabernáculo. Em Números, esse é o capítulo, Números, o livro que Moisés escreveu, é o capítulo mais longo do livro de Números e um dos mais longos do Antigo Testamento. E por que Deus mandou que registrasse essa oferta? Se você ler, alguém está com a Bíblia, se alguém tiver a Bíblia, tem 80 e poucos versículos esse capítulo. E o que tem nesse capítulo? Só nome. Aqueles nomes lindos que você gostaria de colocar nos seus filhos. Né? Zebuel, filho de Matanuel, filho do Papai Noel, que é filho não sei do que e tal, e vai aí, Uel, e daqui a pouco Jeuseu, dos filhos do Zeu, do Jebuseu, do Aguzeu. Tudo aqueles nomes estranhos. E é tudo nome de gente que deu uma oferta. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que Deus dá muito espaço em registro àqueles que ofertaram diante de Deus. Por quê? Quantas pessoas ofertaram no Antigo Testamento e não foram contadas? Muitas. Mas por que Deus registrou essas? Porque eles eram príncipes. E quando os príncipes ofertam, quando os príncipes começam a ofertar do seu despojo, daquilo que eles têm, Deus registrou tudo isso naquele momento. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quem é príncipe sempre expressa a sua nobreza. Quem é príncipe sempre expressa no falar, no andar, no se vestir, sempre expressa, porque ele anda de acordo com aquilo que ele foi chamado. Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu prisioneiro do Senhor, que andeis, que se porteis, que hajam, como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, Deus te chamou como príncipe e princesa, amém, irmãos? Você é nobre, amém? Você é da linhagem de Cristo. Cristo é rei e sacerdote. Nós também somos reis e sacerdotes aqui nessa terra. Você é nobre. Então você deve andar digno de como um príncipe deve andar. Devemos ter as características. E deixa eu falar para você dessa oferta. Em Números capítulo 7, esses príncipes ofertaram. E tem 3 características importantes do que eles ofertaram. E por que eles ofertaram? Primeiro, esses príncipes ofertaram voluntariamente. Então, cutuca o seu irmão que está dormindo aí do lado e fala: foi voluntária a oferta deles. Cutuca o outro irmão e fala também que ele não ouviu. Na lei não existia nenhum preceito para que ofertasse aquilo que eles ofertaram. Moisés nem fez a palavra de oferta naquele dia. Moisés não distribuiu os envelopes. Moisés não fez nada. Está entendendo, irmão Daniel? Moisés não fez nada. Ele simplesmente ungiu. Ele não mandou os servos pegar os envelopes passando, não contou quem era o dia, não contou nada. Aquele dia ele não fez nada. Mas como quem é príncipe sempre sabe expressar a sua nobreza, mesmo sem pedir, esses príncipes agiram de maneira em doar, em dar, em expressar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Preste aqui atenção. Quem ganha mais em dar não é quem recebe. A grandeza está em quem aprende a dar. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Muitas ofertas vão ser dadas. No entanto, a grandeza está naquele que sabe ofertar de maneira correta, espontaneamente. Está entendendo? Muitas vezes, eu já ganhei várias ofertas de determinadas coisas. E as coisas foram e vieram. Já ganhei roupa rasgou. Já almocei, alguém já pagou o almoço para mim, eu comi, acabou. Eu comi tudo, né, para variar. Eu ganhei até carro, mas ele vai embora daqui a um dia, porque eu vou trocar, aleluia. As coisas vêm e vão. Agora, de quem não se esquece é aquele que deu. Quando você lembra, falou, aquele irmão, rapaz, eu não esperava isso dele. Ele veio espontaneamente e deu essa oferta. O registro não é de quem ganha, filho, o registro é de quem dá. Porque quem dá é mais nobre, quem dá é mais nobre daquele do que recebe. Porque quem recebe às vezes está acostumado a receber tanto, que não sabe repartir. Mas aquele que dá, entende que é maior daquele que recebe. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque abençoou Abraão, porque o maior abençoa o... Quantos querem ser maiores e grandes aqui? Digam amém. Aprenda a abençoar quem é menor. Você não é maior passando acima dos outros. Você é maior servindo aos outros. Pegou? Você não é maior recebendo.
Os irmãos pensam que quem recebe muito é o que é o maior, é o mais honrado. O mais honrado é aquele que dá. O mais honrado é aquele que se sacrifica pelo outro. Diante de Deus tem um registro invertido, irmão. Aqui na terra, muitos que receberam a honra, diante de Deus não poderão receber a honra. Mas aqueles que muitas vezes aqui não receberam a honra de homens, lá no céu receberão uma honra inacessível, impossível de lhe tirar. Quantos querem receber essa honra? Digam amém. Então aprenda a dar. Aprenda a doar o seu tempo. Irmão, quem recebe muito dos outros é abençoado. Mas ele é menor, porque quem dá... Você está entendendo? Vamos para o prático. Quem que é melhor, mais rico? Quem pede emprestar ou quem empresta? Pô, quem empresta, porque ele tem para emprestar ainda. Agora, muito mais nobre é aquele que em vez de emprestar ainda dá. Fala, rapaz, esse camarada é rico. Às vezes ele nem é, mas o coração dele é nobre. Então diga para o outro lado, você é nobre? Faz a pergunta, você é nobre? Sim, sua identidade é essa. Aqueles que são príncipes possuem uma identidade de nobreza. Aquele que é nobre não pode ser avarento. Irmão, tem uma coisa pior do que o camarada ser nobre e ser avarento? Tem gente que é avarento. Tem duas causas. Eu vi um psicólogo falar que tem duas causas principais para o camarada ser avarento. Uma, ou ele foi muito pobre, e quando ele conseguiu um pouquinho, ele fica segurando porque tem medo de voltar a ser muito pobre. E tem outra, ele nunca foi pobre e tem medo de ficar pobre. Tem as duas coisas. A maioria dos brasileiros que foi muito pobre, verdade? A maioria dos brasileiros que foi muito pobre, quando conseguir alguma coisa ele tem medo. Porque se ele acha que se ele fizer algo, começar a dar as coisas, ele vai embora. Não entendendo que o que ele deixa aqui não é dinheiro, é um nome. Os grandes homens, eu terminei de ler, Heróis da Fé. Né, Carla? Eu já falei para todos os líderes da minha sala para ler esse livro. Heróis da Fé. 20 homens que impactaram o mundo. É o nome do livro. Os camaradas morreram sem deixar quase nada, Wilkers. Nada. Sabe o que é nada? Nada. John Wesley disse que foram ver o que ele deixou. Ele tinha deixado uma colher de prata. Ó o testamento que o cara deixou. Uma colher de prata, um cavalo velho. E a casa que ele morava, mas era da esposa, a esposa estava viva. Pregou a vida inteira, não deixou nada. Mas estamos aqui há 300 anos depois falando do nome dele. Sabe por quê? Porque ele era nobre. Nome de nobre é registrado. Nome de quem não é ninguém nunca é lembrado. Você está entendendo que as pessoas que você lembra hoje são pessoas que sacrificaram grandes coisas? Quanto dinheiro, quanto tempo, quanto a própria vida. Não é verdade? Nós falamos, o pastor Osmar às vezes fala o nome de alguns pastores. Esses homens, eles tiveram uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Porque eram nobres. A minha pergunta é, se você morresse hoje, e não quero que aconteça isso, mas se morresse hoje, o que falariam do seu nome? Ele era nobre ou simplesmente um avarento? Pastor da videira foi fazer um funeral e ele, olha a pergunta que tinha um padre lá e o padre fez assim: eu gostaria que você falasse, você que está ao redor do caixão desse homem, o que ele representava para você? E daí foi falando. E daí um camarada falava com aquela boca ruim, sabe boca ruim? O que ele era para você? Ele era um amigo, né? Passo. Amigo. Nesse momento, na hora do caixão, você tem que falar bem, né? O homem brasileiro tem esse costume. E foi falando, e a mulher, quando falou assim, o que ele era? O que ele era para você? É um marido. Marido. Passava disso, marido. Imagina que coisa ruim você morrer, rapaz. O seu corpo está ali e a única lembrança que você deixou é que ele era o marido no papel. Ou deixou que ele era simplesmente cunhado, que o cunhado falou a mesma coisa. O que ele era? Ele era meu cunhado. Não é isso que eu quero saber o que ele fez. Fez nada não, filho. Morreu, foi graças ao bom Deus, acho que levou, não sei para onde que foi. Quem é nobre, quando deixa a terra ou deixa o lugar onde está, lembram-se com saudades, dizendo, houve um homem nobre que andou entre nós, houve uma mulher nobre que andou entre nós. As pessoas vão lembrar do seu nome assim, amém, irmãos? Primeira coisa que um nobre faz, então, é oferta voluntariamente. Príncipes não dão o mínimo pedido, mas dão da sua abundância. Não dá conforme necessita, dá conforme a sua grandeza. Está entendendo? Príncipe, ele não dá conforme, o que precisa aqui? Precisa pintar, eu vou dar só tinta. Príncipe entende, tinta é muito pouco para mim. Como eu disse semana passada, Alexandre o Grande, eu já estou terminando. Alexandre o Grande estava entrando numa cidade, viu um mendigo. E o mendigo estava ali na beira da estrada e Alexandre o Grande tira uma moeda de grande valor e coloca na mão do mendigo.
O general de Alexandre o Grande diz: ué, para que dar um valor tão alto, sendo que ele precisa de tão pouco? Ele diz: eu não dei porque ele precisa, eu dei porque eu não posso dar uma coisa tão pouca, sendo eu Alexandre o Grande. Camarada tinha um pouco de autoestima, não? No entanto, ele entendeu que ele não poderia dar algo pequeno, sendo que ele era algo grande. Então seja grande no Senhor. Diga para o irmão do Senhor: seja grande no Senhor, irmão. Bem, segunda coisa, ofertar para tornar a obra leve. Número 7, verso 6 diz: assim Moisés recebeu os carros e os bois e deu aos levitas. Entenda o seguinte: os príncipes ofertaram o quê? Carros e bois. Sabe carroça? Para falar carroça. Então esses homens pegavam os utensílios e levavam no deserto nas costas. Imagina você pegar o candelabro. Candelabro, alguém já viu candelabro? Candelabro é aquele luzeiro que tem 7 hastes, que coloca a vela, que acende, de ouro nas costas. Imagina você levar madeira nas costas, levar aquelas tendas nas costas. Muitas pessoas fazendo isso. Então a Bíblia diz que os príncipes deram os carros para que a obra se tornasse leve. Olha para cá. Quando você tem um coração para ofertar, quando você tem um coração para doar porque você é príncipe, você torna a obra dos levitas leve. A obra de Deus fica leve. Não há nada mais pesado para uma igreja do que pressão financeira. Não há nada mais pesado para você do que pressão financeira, é verdade ou não? Não é uma coisa que te deixa ruim, não é uma coisa que te deixa paralisado, porque quando você não tem dinheiro, o que você faz? Nada, não tem o que fazer. Mas quem é príncipe aprende a dar as coisas para que a obra se torne leve para todos. Irmãos, há alguns irmãos entre nós, que desde o começo dessa igreja, nunca deixaram de dizimar, nunca. Há alguns irmãos entre nós, que tiraram da onde não tinham, sempre para ofertar, e Deus vai honrar vocês. Mas a obra muitas vezes fica pesada, quando eu vejo o meu irmão ofertando e eu não posso ofertar. Não porque eu não tenho, mas porque simplesmente eu não penso como um nobre, eu penso como escravo. O escravo pensa que se dá vai ficar sem. O nobre pensa: se eu der, o Deus vai me dar mais, porque eu sou filho do rei. Uma coisa eu entendo: pode jogar com Deus, joga, faz uma aposta com Ele, vê quem dá mais, começa a dar para Ele, vai ver se Ele não vai te surpreender. Isso não é uma promessa, isso é uma realidade. Aqueles que vivem sempre em nobreza, Deus sempre provê para que eles andem mais em nobreza. Eu não conheço aqueles que deram o coração para a obra de Deus, sem requerer algo em troca depois, se Deus não honrou eles. Pode ser que passe anos que eles não recebam, mas uma hora eles receberão e serão surpreendidos. Porque príncipe pensa como príncipe. Eles pegaram os carros, Moisés pegou os carros, pegou os bois, colocou as coisas em cima dos carros, e os levitas foram andando, sem precisar colocar as coisas nas costas, e todo o povo foi beneficiado. Eu fico pensando que tem líder que ele não quer nem saber como está a vida dos irmãos, se os irmãos estão passando por necessidade financeira. O importante é ele. Irmão, que tipo de líder que nós somos? Tem irmão que se ele estiver legal, está tudo bem. Nós somos uma igreja, amém, irmãos? Ele não está nem aí se tem que pagar aluguel do prédio da igreja, não está nem aí se a luz está atrasada ou não, não está nem aí se tem as... O que interessa é eu vir no culto e receber. Deixa eu falar para você: você é escravo ou príncipe? Se você for príncipe, você pensa como príncipe. Você deve pensar como igreja. E a Bíblia diz que os carros serviam para colocar os pesos que os levitas carregavam e levar e tornar a obra mais leve. A obra tem que ser leve, irmão. A obra tem que ser leve. Gente, acaba o culto, termina numa alegria, você vai para casa. Mas muitas vezes o pastor senta lá atrás e fica pensando: o que eu vou fazer? O que faremos? Para quem não sabe, o pastor não decide tudo sozinho. Ele é o pastor da igreja, mas nós temos uma coisa chamada presbitério. Nós também fiscalizamos, estamos juntos nisso. Mas a preocupação dele se torna a nossa preocupação, e sendo que a nossa preocupação se torna a dele. E daí, enquanto nós estamos comendo, tudo bem, alegre, o pastor está aí pensando: meu Deus, o que eu faço agora? O que eu pago primeiro? Vamos fazer o sorteio aqui. Tem 5 contas para pagar, qual cair não é paga. Isso é um peso. Claro que não fazemos isso murmurando.
nem chorando. Mas muitas vezes pesa nas costas, verdade ou não? Fala para mim, se você, na sua vida pessoal, muitas vezes gera uma pressão, você já fica ruim. Imagine carregar a sua vida pessoal e mais uma estrutura. Faça a oferta do seu coração como príncipe e princesa. Como oferta, não uma oferta não. Tem irmão que faz a oferta e ele acha que vai ofertar aquele dia nunca mais. Haja como príncipe, haja como nobre, para que a obra se torne leve. Nós queremos plantar mais igrejas, amém, irmãos? Já fiquei sabendo que São José dos Pinhais tem uma movida lá, não é não, Theo? Não é verdade, pastor? Pastor, se anima com São José dos Pinhais, ele é de lá, já pastoreou lá há algum tempo. Ué, nós queremos que a igreja vá para Piraquara também, nós queremos que a igreja vá para vários lugares, mas isso não pode ser um peso, tem que acontecer naturalmente, mas não acontece naturalmente carregando as coisas no ombro de um só, sabe? Já estou acabando, hoje estou que nem o pastor Osmar, já estou acabando, mas estou acabando. Moisés, a Bíblia diz que Moisés estavam lutando a Amalequitas de Israel, e daí Moisés subiu no monte, e quando Moisés começou a estender a mão, Israel ganhava. Quando ele abaixava, Israel perdia. Ele levantava as mãos de novo, Israel ganhava a guerra. Quando ele abaixava, Israel perdia. Então Moisés cansou de ficar com os braços levantados, e a Bíblia diz que Josué viu aquilo e mandou que 2 sacerdotes, 2 auxiliares viessem e colocassem o ombro embaixo da mão de Moisés e o outro ombro do outro rapaz debaixo do braço de Moisés, de modo que Moisés ficasse com as mãos para cima, apoiado no ombro desses homens. Você e eu somos essas pessoas que colocam os ombros debaixo das mãos daquele que abençoa, e a obra de Deus vai ganhar, vai avançar, vamos crescer para a honra e glória de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Bem, terminando, ofertaram por amor ao altar. Número 7:10, os príncipes fizeram também oferta para a dedicação do altar. O que é o altar? O altar hoje é a nova aliança. Naquele tempo o altar era onde era colocado e queimado o sacrifício. No Novo Testamento, onde foi queimado e colocado o sacrifício? Na cruz. No Antigo Testamento era um altar, no Novo Testamento é a cruz. O cordeiro era imolado no altar, o cordeiro de Deus foi morto em uma cruz por nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. O quanto você ama a mensagem da cruz? O quanto amamos a mensagem da cruz? Amamos mais do que os nossos próprios interesses? Amamos mais do que a nossa própria, o que eu visto, o que eu como, onde eu durmo? A obra de Deus só chegou aqui porque teve homens que não se importaram em dormir mal, em comer mal, em colocar seus filhos para estudar mal. A obra de Deus só chegou aqui porque tiveram homens que renunciaram à sua vida, irmão, porque amavam a mensagem da cruz, o altar, mais do que a si mesmo. Fique de pé em nome de Jesus. Fala para mim, quando você ouviu que Jesus pagou todos os seus pecados, e que você